Juventude Comunista 5 de Julho do Partido Comunista Marxista-Leninista. Essa é a nossa versão do Operário em Construção de Vinícius de Moraes. Aquele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer se suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Dentro da compreensão, nesse instante solitário, tal sua construção cresceu também com o operário, cresceu alto, cresceu profundo, cresceu em largo e no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia, que era exercer sua profissão, o operário havia adquirido uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Hey! Come ananás, mastiga, perdi, seu fim está preso, burguês. Hey! Come ananás, mastiga, perdi, seu dia está preso, burguês. Hey! Come ananás, mastiga, perdi, seu dia está preso, burguês. Hey! Come ananás, mastiga, perdi, seu dia está preso, burguês. Hey! E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que um operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E começou a notar coisas às quais não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Duarte era o terno do patrão, que a casa pobre onde ele morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andaralheiros
eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, e que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse: não. E o operário fez forte na sua resolução. Como era de se esperar, os homens da delegação foram correndo dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e dizendo isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se subcegado pelos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse: não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível, o edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Percebendo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, e com sorte que foi levando ao alto da construção. Num momento de tempo, mostrando-lhe toda a região, fez-lhe a seguinte declaração: dar-te-ei todo esse poder e sua satisfação, pois a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Se tu me adorares, isso tudo será teu. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia. Mas o que o operário via, o patrão nunca veria. O operário via casas, e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. E em cada coisa que fazia, via o lucro de seu patrão. E em tudo que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Disse o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira! Disse o operário. Não pode dar isso que é meu. Um grande silêncio fez-se dentro de seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem pelo chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. Aquela tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que o fizera em operário construído, um operário em construção. Juventude 5 de Julho!